Bem-vindos a uma jornada mágica e espiritual que nos leva de volta ao primeiro Natal. Nesta história, reviveremos os eventos extraordinários que cercaram o nascimento de Jesus Cristo, desde o anúncio celestial até as visitas de pastores humildes e sábios do Oriente. Vamos explorar como uma pequena manjedoura em Belém se tornou o palco do maior milagre da humanidade. Prepare-se para ser tocado por esta narrativa de fé, esperança e amor que transcende o tempo e continua a inspirar corações ao redor do mundo. Em uma tranquila vila chamada Nazaré, a vida de uma jovem chamada Maria estava prestes a mudar de maneira inimaginável. Maria era uma jovem humilde, prometida em casamento a um homem chamado José, um carpinteiro respeitado na comunidade. Sua vida seguia o curso comum até que, numa tarde comum, um visitante celestial trouxe uma mensagem extraordinária. Enquanto Maria estava em casa, um brilho repentino encheu o ambiente e, diante dela, apareceu o anjo Gabriel. Com uma voz suave mas cheia de autoridade, ele disse: "Salve, agraciada! O Senhor é contigo." Maria, surpresa e um pouco assustada, não sabia o que pensar. Percebendo seu temor, o anjo a tranquilizou: "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus." As palavras do anjo soaram como um trovão no coração de Maria. Ela se perguntou como isso seria possível, sendo ainda virgem. Gabriel, com um sorriso reconfortante, explicou: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Maria, com uma fé inabalável e uma confiança serena no plano divino, respondeu com humildade: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Com essas palavras, Maria aceitou sua missão divina, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. O anjo Gabriel partiu, deixando Maria sozinha com seus pensamentos, mas não com dúvidas. Ela estava certa de que Deus tinha um plano para ela e para o filho que carregaria. Este evento não foi apenas o anúncio de um nascimento, mas o início de uma nova era de esperança e redenção para toda a humanidade. Em meio à rotina tranquila de Nazaré, um decreto do imperador romano César Augusto ecoou pelas terras, ordenando que todos retornassem às suas cidades natais para um censo. José, descendente da linhagem de Davi, deveria viajar a Belém, a cidade de Davi. Esta jornada seria longa e árdua, especialmente para Maria, que estava grávida e se aproximando do tempo de dar à luz. Com determinação e cuidado, José preparou o necessário para a viagem. As provisões eram poucas e a distância considerável, mas sua preocupação maior era o bem-estar de Maria. A cada passo da viagem, o casal enfrentava desafios, terrenos rochosos, noites frias e o cansaço que se instalava mais rapidamente. Apesar das dificuldades, havia uma sensação de propósito que os guiava. Enquanto viajavam, a paisagem da Galileia mudava gradualmente para as colinas da Judeia. O caminho era extenuante, mas repleto de uma beleza serena que trazia momentos de paz em meio ao cansaço. Maria, sentada sobre um burro, e José ao seu lado, caminharam juntos em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro e a promessa divina que carregavam. Quando finalmente chegaram a Belém, José e Maria estavam exaustos. A pequena cidade estava abarrotada de pessoas vindas de todas as partes para o censo, e a busca por um lugar para descansar parecia cada vez mais desesperadora. Cada porta em que batiam trazia a mesma resposta: "Não há lugar." Finalmente, encontraram um estalajadeiro que, vendo o estado de Maria, ofereceu-lhes um estábulo. Não era o ideal, mas oferecia abrigo e um pouco de privacidade. Entre o feno e os animais, José fez o melhor para criar um ambiente confortável para o nascimento iminente. A noite estava calma, e o céu estrelado parecia brilhar com uma luz especial, como se até os céus esperassem ansiosamente o grande momento. Foi neste cenário humilde que Maria deu à luz a Jesus. Sem pompa ou circunstância, o Filho de Deus nasceu em um estábulo simples, um berço improvisado em uma manjedoura. Maria, com um sorriso terno e olhos brilhando de amor, envolveu seu recém-nascido em panos e o deitou suavemente no feno. A notícia do nascimento de Jesus não foi anunciada em palácios, mas sim aos pastores que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos. Um anjo do Senhor apareceu a eles, cercado pela glória divina, e disse: "Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria,
que será para todo o povo, e pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Encantados e atonitos, os pastores decidiram imediatamente ir até Belém. Encontraram o bebê exatamente como o anjo havia descrito-se, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Com corações cheios de alegria e reverência, eles compartilharam a visão angelical com Maria e José, reforçando a maravilha do momento. Se você está gostando desta história e deseja ouvir mais sobre os eventos milagrosos e inspiradores da Bíblia, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhuma narrativa emocionante que traz a palavra de Deus à vida. Enquanto os pastores voltavam aos campos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam ouvido e visto, Maria guardava todas essas coisas no coração, refletindo sobre o significado profundo do nascimento de seu filho. Essa noite em Belém não foi apenas o nascimento de um bebê, mas o início de uma nova era de esperança, amor e salvação para toda a humanidade. Enquanto o recém-nascido Jesus dormia serenamente em seu berço improvisado, a noite de Belém estava longe de ser comum. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos, imersos na tranquilidade da noite. De repente, essa paz foi interrompida por uma luz intensa que os cercou, e um anjo do Senhor apareceu diante deles. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo rapidamente os tranquilizou: não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo continuou, fornecendo um sinal para que os pastores encontrassem o Messias: encontrareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Logo após essa declaração, uma multidão de anjos juntou-se ao primeiro, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. A visão celestial desapareceu tão subitamente quanto tinha aparecido, deixando os pastores em um estado de maravilha e excitação. Eles imediatamente decidiram ir a Belém para ver o que o Senhor lhes havia revelado. Apressadamente, deixaram os campos e foram até a cidade, onde, após alguma busca, encontraram Maria, José e o bebê Jesus exatamente como o anjo havia descrito. Os pastores se ajoelharam diante do recém-nascido, cheios de reverência e alegria. Contaram a Maria e José tudo o que tinham visto e ouvido, enchendo o estábulo com o relato de sua experiência celestial. Maria ouviu atentamente, guardando todas aquelas palavras em seu coração, refletindo sobre o significado profundo de cada detalhe. Os pastores, ao saírem, não conseguiram conter a alegria e começaram a contar a todos sobre o que haviam testemunhado. Eles voltaram aos seus campos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Essa noite especial em Belém tornou-se um marco inesquecível na história, um testemunho da presença divina entre os homens. Enquanto os pastores retornavam aos seus campos, uma estrela incomum brilhava no céu, captando a atenção de magos sábios em terras distantes no Oriente. Esses homens, estudiosos das estrelas e profecias, reconheceram o sinal celestial como o anúncio do nascimento de um grande rei, o Rei dos Judeus. Movidos por uma mistura de reverência e curiosidade, decidiram seguir a estrela, empreendendo uma longa jornada que os levaria até a presença daquele que havia sido prometido. A estrela os guiou por desertos vastos e cidades movimentadas, sempre brilhando com uma intensidade que nunca haviam visto antes. Sua jornada os levou a Jerusalém, onde começaram a perguntar: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Suas perguntas chegaram aos ouvidos do rei Herodes, que, alarmado pela possibilidade de um novo rei, convocou os magos em segredo. Herodes pediu-lhes para descobrir a localização exata da criança e retornar para informá-lo, alegando que também queria adorar o novo rei. Guiados novamente pela estrela, os magos chegaram a Belém e encontraram a casa onde Maria e José estavam com o menino Jesus. Ao entrar, eles se prostraram e adoraram o menino, oferecendo-lhe presentes de grande valor: ouro, incenso e mirra, cada um simbolizando um aspecto da identidade e destino de Jesus. Após a visita, os magos foram avisados em um sonho para não voltar a Herodes. Assim, retornaram às suas terras por outro caminho, levando consigo a lembrança de terem presenciado o cumprimento de uma profecia milenar. E assim, a história do nascimento de Jesus se desenrolou em um cenário de humildade e maravilha, marcada por visitas celestiais e homenagens de terras distantes. Esta narrativa não é apenas um conto antigo, mas uma fonte de esperança e inspiração que continua a tocar corações ao redor do mundo.
Ao celebrarmos o Natal, lembramos o verdadeiro significado desta data, o amor incondicional de Deus que se manifestou em uma manjedoura, trazendo luz para toda a humanidade. Se você gostou desta história e quer explorar mais narrativas emocionantes da Bíblia, inscreva-se em nosso canal. Junte-se a nós em futuras jornadas pela fé, esperança e amor, enquanto continuamos a compartilhar as maravilhas das Escrituras. Que a paz e a alegria do Natal estejam com todos vocês.